Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estou trazendo hoje um tema que muito tempo atrás já esteve aqui no Fronteiras da Ciência e eu acho que hoje é o resultado para muita coisa boa. Se existe uma unanimidade entre medicina, ciência, espiritualidade, religiões de forma geral, filosofias, e que traz um enorme benefício para a saúde, é a meditação. Não tem quem não diga que a meditação traz enormes benefícios, ainda aliada a yoga, a um estilo de yoga. Para isso, estou trazendo hoje aqui de São Paulo um mestre na yoga, um monge. É difícil falar o nome dele, eu vou tentar aqui, Swami Ishwarananda Giri, né? Mas eu vou chamar ele de Swami ao longo do programa, que é mais fácil. Muito obrigado pela sua presença aqui no Fronteiras da Ciência e para todo o público da Baixada Santista, pelo Brasil e pelo mundo afora, através da internet também, né? Te agradeço, viu? Obrigado pela oportunidade. Eu vou só fazer um comunicado do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida os nossos telespectadores a conhecer a mais moderna técnica de terapia ortomolecular com reposições de oligoelementos via derme, trazendo enormes benefícios na saúde física, emocional e até mesmo espiritual. Ele fez cursos em vários países, como China, França, Bélgica e no Brasil. Tem a clínica em São Paulo, abriu a clínica em Santos. Para saber mais, acesse o site santiniortomolecular.com.br e agende a sua avaliação. Para quem for da Baixada Santista, o telefone é 13 3232 1909. Repito, 13 3232 1909, na rua Júlio Conceição 209, em Santos. E para quem disser que assistiu no Fronteiras da Ciência, pagará em até 10 vezes no cartão e o mesmo preço de antes da pandemia, 2019. Olha, tá mantendo o preço aí para os amigos telespectadores, tá bom? Alberto Santini Filho, ortomolecular. O assunto é sério. Hoje a gente vive aí tempos modernos com muita ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Aliás, a ansiedade acho que é o carro-chefe. Hoje em dia é difícil alguém falar, olha, eu não sou ansioso. É muito difícil. E existe uma cura para isso, e que é unânime, como eu disse no começo, religião, ciência, medicina, enfim, que uma das técnicas é meditação e ainda aliada a yoga. Para isso, devido à importância desse tema, estamos aqui hoje, então, com o monge Swami, a quem mais uma vez eu agradeço, monge, e eu quero logo de cara que você me diga quais são os grandes benefícios que traz toda essa técnica aliada da meditação com a yoga. A meditação é um processo, ela é uma técnica, ela é uma ciência e ela é uma arte. E o aspecto principal dela é a nossa própria respiração. Existe uma conexão direta entre a nossa respiração e o nosso estado mental, a respiração e o nosso físico, o nosso emocional e o nosso intelectual. Então, através desse processo meditativo, dessa técnica, dessa ciência, a pessoa obtém simultaneamente benefícios físicos, mentais, intelectuais, psicológicos e espirituais. É um processo que engloba o ser humano como um todo. Ela trabalha a integração, a harmonização e o equilíbrio de todos os aspectos do ser humano. A mente da gente é um turbilhão de ideias e isso muitas vezes dificulta até as tomadas de decisões, porque você não consegue parar para pensar direito. Eu acho que esse também é para você acalmar, serenar a mente e o coração, até para tomadas de decisões mais certeiras na vida, né? Tem pela cultura oriental, especialmente indiana, tem algumas definições sobre a mente. E uma delas é, a mente é o fator de dúvida nas nossas vidas. Sempre quando você vai tomar uma decisão, ela fala, mas e isso? E aquilo? Você tem certeza? Os condicionais, né? E se, né? E se acontecer isso? O que eu faço? E se, né? A outra definição é, a mente é um fluxo contínuo de pensamento. Ela não para. Então, e a mente está sempre no passado ou no presente. Ela dificilmente está no agora. Então, com uma mente dessa, cheia de dúvida, nunca presente, sempre olhando para trás no passado, sempre olhando para frente tentando projetar, e com esse fluir incessante, essa
enxurrada de pensamentos, é difícil não só tomar decisão, mas é difícil viver. Porque a gente não consegue dialogar direito, a gente não consegue tomar decisões corretas. Você não vive o presente, né? Você falou uma coisa que realmente é muito certo. Ou você está com o pensamento em alguma coisa que já aconteceu, no caso do passado, ou você está no pensamento em algo que você ainda vai ter que fazer, aí você começa a projetar, a planejar, e você está deixando de viver o aqui e agora, né? Que é o momento, é o mais importante. O planejar e o olhar para frente, sim, mas quando a pessoa normalmente está num projeto ou em qualquer iniciativa, naquele momento, ela está pensando no resultado ou imaginando como vai ser. As pessoas vão gostar, ou eu vou ser aplaudido, ou, nossa, isso não vai dar certo. Isso começa a trazer uma série de emoções pela imaginação e ela já se perdeu. Então, com essa mente que a grande maioria dos seres humanos possui, viver, na verdade, é um fardo. Porque a gente tem que o tempo inteiro, para tudo que a gente faz, desde que a gente acorda, a gente tem que lutar contra esse obstáculo, com esse oponente chamado mente. Mas não deveria ser assim. A gente deveria ter a mente não como um oponente, mas como um aliado. E quando ela se torna um aliado, sua vida se torna uma celebração. E o conjunto dessas duas coisas, meditação e a Kriya Yoga, é fundamental para você obter esse sucesso, dessa tranquilidade mental? Kriya Yoga, com isso basta? Kriya Yoga, na verdade, ela é uma técnica de meditação. Porque yoga, nessa perspectiva da nossa meditação, ela não está muito conectada às posturas ou técnicas como a gente conhece, por exemplo, como Hatha Yoga. Yoga, nessa perspectiva, ela vem da raiz sânscrita, que significa... Yoga tem mais de 32 significados, é uma palavra sânscrita. Mas o significado mais essencial e mais importante de yoga é união. Então, o que a gente está buscando na Kriya Yoga? União. União do quê? União, ou seja, harmonia do seu falar, pensar e agir. Ou união do seu corpo e da sua mente e da sua alma em harmonia. União da sua consciência, da sua existência individual com a existência divina. Então, a palavra yoga, que se refere ao nome da nossa técnica, é mais nessa perspectiva de união. E o meio para essa yoga é Kriya. Kriya significa ação. Tudo que a gente faz na vida, usando os sentidos, esse corpo e a mente, a gente considera como Kri. Ela vem da mesma raiz sânscrita de karma, ação. E Ya significa o poder que existe em cada ser vivo e que nos mantém vivo e nos permite agir. Se a gente parar de respirar agora, acabou a entrevista. Acabou a vida. Só que a gente nunca pensa nisso. Então é o poder da ação. O poder da ação, ou o poder por trás de cada ação. Existe um poder que me faz falar, que te faz ouvir, que nos faz mexer e viver. E esse poder pode ser chamado de alma, ou de Deus, ou de consciência, mas esse poder é a essência da nossa existência. Só que quantos percebem? A gente percebe Kri. Eu percebo que eu estou agindo, eu vejo o meu corpo, eu me olho no espelho, eu envelheço, eu acordo, eu sorrio, mas eu esqueço do poder que me permite fazer tudo isso. Então, Kri está sempre junto com Ya, mas a gente não percebe. Então, o que é Kriya Yoga? É a arte, a ciência que vai me trazer um estado de equilíbrio mental tão grande que eu vou começar a perceber essa união. Eu estou vivo porque tem alguém respirando em mim. Eu estou vivo porque tem uma energia, uma força que me permite fazer tudo. Isso é Kriya Yoga em termos muito práticos. Então, é uma técnica que te traz essa consciência e é uma atitude ao se viver completamente diferente no mundo. A partir de que idade é aconselhável aplicar todas essas técnicas? Normalmente é recomendado a partir dos 13 anos de idade por questões de maturidade intelectual, emocional. E vai até qualquer idade? Até qualquer idade. Há alguns anos atrás, uma jovem de 103 anos de idade começou a praticar. 103 anos? 103. E praticou até os 111. Aí ela falou, agora chega. Vida. Agora chega. Que maravilha. Mas você foi iniciado na Índia e nos Estados Unidos? eu aprendi essa técnica aqui no Brasil,
mas a minha preparação monástica foi na Índia e nos Estados Unidos. A minha iniciação monástica foi na Índia. Entendi. E aí você, com esse conhecimento, veio para São Paulo e começou a trabalhar nas pessoas, passando essa informação. Essa organização, essa técnica, ela é muito, muito antiga. Você falou até que é a mais antiga das yogas. Ela é considerada a técnica de meditação mais antiga que existe na criação. Ela tem milhares e milhares de anos. Ela é descrita em escrituras muito, muito antigas, milenares. Então, a gente tem uma linhagem por trás dessa técnica. Então, o nosso mestre atual, depois da minha preparação monástica e depois da minha preparação nos Estados Unidos, na Índia, me designou para vir aqui para o Brasil. Por ser o único monge brasileiro e por falar a língua, então isso é muito mais fácil para essa comunicação, né, para essa conexão. É o único monge iniciado, é isso? O único monge dessa linhagem. Dessa linhagem, de dessa Kriya Yoga, linhagem, da técnica de Kriya Yoga aqui o único no Brasil? É. Ou nas Américas, de forma geral? Puxa vida. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais pessoal agora. Você sempre foi magro, assim, esbelto, né? Porque acho que é uma inveja de muita gente. Nossa, né? A pessoa hoje assim, sem nenhuma barriguinha. Isso vem da sua alimentação? Você sempre foi assim ou depois que você foi iniciado? A prática de meditação traz uma consciência alimentar, orgânica também. Orgânica. Ela traz uma transformação. Mas a minha característica sempre foi mais para esse lado. Antes desse meu caminho monástico, talvez uns 20 anos atrás, eu fui treinador e fui atleta. Então eu tinha eu era um pouco mais encorpado. Mas a prática por si ela traz um equilíbrio, uma regulação. É vegetariano? Sim, os praticantes dessa técnica não têm uma restrição alimentar. Não tem. Os monges, pode ser carnívoro? Os monges têm uma restrição. Os monges são vegetarianos, mas os praticantes não. Não vegano, só vegetariano? Vegetarianos. Entendi. Nosso mestre falava assim... Você virou vegetariano por ser monge ou sempre foi? Foi um processo natural. Antes de seguir o caminho monástico, a meditação em si trouxe uma consciência diferente, uma percepção, especialmente uma sensibilidade. O seu corpo, você começa a conhecer melhor o seu corpo. E você vai perceber, isso é bom para mim, isso não é. Então, é um processo natural de regulação da sua própria dieta. Não como uma imposição ou alguma coisa externa, mas uma percepção interna vai mudar. Entendi. Você sabe, Swami, que muitas vezes aqui eu entrevistei, o programa está indo para 26 anos já no ar, né? Já estamos bastante tempo aqui. E já entrevistei muita gente, muitos médicos, muitos religiosos, muitas linhas filosóficas. E como eu disse no programa, existe assim uma concordância unânime, sem restrições, a importância da meditação. E já entrevistei muita gente que fala assim, olha, durante um certo tempo eu pratico a minha meditação porque isso me traz uma calma, uma serenidade, para que eu possa ter um dia muito bom, produtivo, né? E você vai dar uma palavra para o pessoal até saber aqui da Baixada Santista, até para pegar uma canetinha e anotar no final do programa, porque o Swami vai dar uma palestra gratuita no final do mês de junho aqui em Santos, tá bom? Mas as pessoas têm que se inscrever, né? Deixa eu pedir permissão aqui para o Éder. As pessoas têm que se inscrever, né? Oi? Simpla. Ah, não pode ser pelo WhatsApp? Pode ser também, mas o Simpla tem um controle melhor. Então tá bom. Então, daqui a pouco então eu digo como que é feito essa inscrição, porque a palestra é gratuita e depois vai ter um programa de iniciação a Kriya Yoga, aí tem um custozinho, que também é no finalzinho do mês, tudo com ele, que vai voltar aqui para Santos, o Swami, né, para poder trazer esse conhecimento que eu acho que hoje é fundamental, né? Eu vou até ver no dia 28, eu não sei se eu vou estar ou não, mas se eu estiver disponível, com certeza eu vou, porque eu acho que isso muda a vida da gente, né? Não muda? Muda, e eu posso falar isso de experiência própria. Foi interessante porque a yoga veio para mim, como a meditação veio para mim como uma necessidade. Eu era um atleta e eu tinha a minha agitação era grande, a ansiedade. E isso me atrapalhava muito nas competições, na vida como um todo. Então... Mas quem não é ansioso hoje em dia, não é, Swami? Você, talvez, que já atingiu o nirvana, mas
Mas a gente normalmente, né, atrapalha no emprego, atrapalha na vida em familiar, trabalha na escola, estudante que vai fazer uma prova, fica numa ansiedade que vai fazer uma prova, numa entrevista que você vai fazer de emprego, enfim, né, a gente joga a ansiedade. Um certo grau de ansiedade é importante, mas o problema é quando passa do limite, né? E essa experiência de transformação foi tão grande, de mudança, porque normalmente uma pessoa, ela coloca esse rótulo, ela se intitula, fala, eu sou ansioso e pronto. Minha vida é assim, eu vou ter que aprender a lidar com isso, eu vou tomar algum remédio, eu vou me acalmar, eu vou sobreviver. Mas não é verdade. Então, o poder transformação da meditação, dessa técnica, foi tão forte na minha vida que eu falei, é tão grande, não é só meditar, eu preciso dedicar minha vida para isso. Então, por uma necessidade e uma experiência de transformação tão grande, em tão pouco tempo, fez com que eu decidisse por esse caminho, tão grande foi a experiência de transformação. Mas isso não é só para monge. Na verdade, essa técnica é para todos. Para todo mundo, né? Todos, todos. E é por isso que é lindo. Qual é a essência disso? É a respiração. Então, você mencionou médicos, cientistas, religiosos. Existe uma coisa em comum entre todos, e é esse ar que está entrando na nossa narina. Se a gente aprender a ter consciência dele e a trabalhá-lo de uma maneira disciplinada, a nossa vida muda por completo. Através da respiração. A respiração é a essência. É a essência da Kriya Yoga e da vida. Porque a respiração é algo assim, mecânico, né? Uma coisa que você não pensa, acontece, né? Você respira e pronto, né? Mas não é bem assim. É importante você ter o processo de respirar é automático. Mas se você começar a ter consciência desse processo natural e começar a aprender a trabalhá-lo, aí sua vida vai mudar. Se a gente segue no automático, sua vida segue a mesma. Mas esse é o clique, esse é o segredo. Começa a prestar atenção e tudo vai fluir. E você vai poder dar umas dicas para a gente dessa respiração já aqui no programa. Eu sei que a coisa é muito mais longa, para isso que você vai dar uma palestra, vai dar um curso de iniciação, né? Tudo isso porque é muito... Mas umas diquinhas assim é importante. Claro. É possível dar? Claro que é. Eu vou pedir para você dar isso no terceiro bloco e vou deixar uma pergunta já para o próximo bloco, que é uma pergunta que eu acho que todo mundo faz, todos. Eu estou lendo aqui a mente do pessoal que está nos vendo em casa, na televisão, sentadinho no sofá, está perguntando assim, pergunta para o Swami como é que faz para acalmar a mente, porque quando todo mundo fala assim, eu tento meditar e quando eu começo a meditar, eu já estou pensando no que eu vou ter que fazer daqui a pouco, já tenho que pensar na janta, pensar na roupa que tem que passar, pensar... Então, eu estou lá tentando meditar, quando eu vejo, minha mente já fugiu daquela calma, né? O que se faz para manter a calma, a concentração, para que o seu pensamento não flui? Ou se é importante também deixar o pensamento fluir? Você vai me responder isso no próximo bloco, tá bom? A gente volta já, é rapidinho. Olá, pessoal, estamos hoje de volta falando sobre meditação e Kriya Yoga, que eu acho que é uma coisa que pode transformar a vida de todos nós, para quem levar a sério, para quem realmente trabalhar sobre isso. Não vai demandar muito tempo da sua vida e pode transformá-la para muito melhor. E esse é o objetivo de estar aqui hoje com o Swami Ishwarananda Giri. Estou aprendendo a falar o nome dele. Falei certo ou não? Está indo muito bem, eu estou orgulhoso. Opa, beleza, muito bom. Eu estou começando a aprender já a meditar, por isso que eu estou conseguindo falar as coisas corretamente. Swami, no bloco anterior eu deixei a pergunta sobre como que eu posso acalmar minha mente para meditar, porque até para meditar minha mente desvia, eu estou lá tentando me concentrar. O que eu faço? Ou como que é a meditação? Uma coisa interessante é que muitas pessoas vêm, comentam e falam, meditação não é para mim, porque eu não consigo ficar sem pensar. É óbvio, você não vai conseguir. Meditação não é o ato de ficar sem pensar, ou talvez, num grau muito elevado e avançado, sim. Mas o que é meditação para a gente? É o ato de gradualmente, com algumas técnicas, acalmar o seu estado mental. É uma escada, é uma escadinha. É uma escada. Passo a passo a gente tem que trabalhar. E qual é o processo para subir essa escada? Treino. Treino. Mas qual é o treino? É respiração. Os mestres da antiguidade descobriram um fator muito interessante, que a sua mente está diretamente conectada, intrinsecamente relacionada com a sua respiração. O que isso quer dizer? Quando a sua mente está agitada, a sua respiração está agitada. Muitos talvez não percebam isso. Talvez num estado de raiva você percebe, a pessoa está... Tá, é. Mas
a mente é muito sutil, então se a gente pede para qualquer um de nós, acalma sua mente, para de pensar um pouco, é impossível. Mas se eu pedir para você, respira um pouquinho mais lento, longo e profundo, é muito mais fácil, porque a respiração é mais densa, ela é palpável. Então, com essa correlação, esse trabalho de controlar, equilibrar, acalmar a sua mente fica muito mais fácil. Então, trabalhar diretamente sua mente não é tão fácil, mas trabalhar a sua respiração para obter um controle, uma disciplina mental é muito mais fácil. Então vamos lá. Então eu posso ter um exercício de respiração antes de começar a meditação. Não é junto, eu posso ter um exercício antes de respiração, até para entrar no ritmo. Esses exercícios, Ou eu tô errado? esses exercícios ou essas técnicas, elas podem ser chamadas também de meditação. Porque o que acontece? Com isso, você já está trazendo uma introspecção. Ah, entendi. Seu Então você já chama de sentido, meditação sua o ato mente. de você já estar começando a respirar calmamente. Sim. Vamos lá, então dá uma dica pra gente. Vamos lá, uma dica rápida, porque eu sei que a coisa é muito mais profunda, mas para começar, a pessoa que está vendo em casa, nós aqui, o que podemos fazer para dar o início, o start dessa meditação? Algumas sugestões. Como sentar, por exemplo. O ideal, quando for fazer essa prática, tenta manter dentro do possível a coluna ereta. Mesmo se for numa cadeira ou apoiado na parede, não importa, mas idealmente mantenha a coluna ereta. Pode ser encostado, não tem problema. Não tem problema. Tá. Segundo aspecto, isso é durante essa pequena prática ou durante o seu dia? Lembra que você respira. O que significa isso? Percebe. Nossa, eu estou respirando. Percebe esse ar que entra e sai nas suas narinas. Só observa. Por alguns instantes. Senta e começa a observar. 1 minuto. Observe esse ar entrando e saindo das suas narinas. Mais nada. Terceiro, muda um pouquinho a sua respiração. Depois desse ato de observá-la, inala e exala lenta, longa e profundamente o quanto você conseguir. Pode fazer algum tipo de contagem? Não. Contagem, não tipo, precisa. Respira contando até 5, expira contando até 5. Pode fazer, mas não precisa. Não precisa. Inala enchendo seus pulmões sem forçar muito, exala esvaziando seus pulmões. Se Sempre conseguir, pelo nariz, não usa a boca. Se conseguir pelo nariz. Tá. Faz isso 5, 6 vezes. Bem lento, longo e profundo, depois de observar a respiração. Tá. Acabou essas 5, 6 vezes, se você tiver tempo, faz um pouco mais, porque essa é uma ferramenta poderosa. Depois disso, silencia. E aí, leva a sua atenção para dentro da cabeça. Se você precisar, você pode colocar o seu dedo indicador entre as sobrancelhas Aqui assim. E marca aqui um pouquinho, porque vai te ajudar a concentrar. Tá. Baixa a sua mão e fica de olhos fechados observando esse espaço. E observando a consequência dessas suas pequenas técnicas respiratórias e sua coluna ereta. Quando acabar esse tempo de silêncio, de meditação em silêncio, de acordo com o seu estado mental, se você se sentir bem, faça uma oração. Põe algum desejo, alguma perspectiva que você tem na vida, porque você trouxe Algo um pouco mais de queira. conexão. Joga isso para o universo. E a resposta vem em um dia. 3 minutos por dia disso. 3 minutos só é o suficiente? 3, 5 minutos dessa técnica vai mudar. Por dia. Vai mudar muito a sua percepção. Puxa, realmente não custa nada fazer. Se você gastar 5 minutos que seja, não gasta nada. Esses 5 minutos que você vai usar, na verdade não é gastar, é investir. Não, sim, investir. Esses 5 minutos de investimento Perfeito. Vão trazer muitos e muitos minutos de economia durante o seu dia, porque sua mente vai ficar concentrada. Swami, vamos lá. Então, uma dúvida. Eu estou tentando pegar a dúvida de casa, que também é a minha. Primeiro, número 1, posição ereta, encostando as costas, de preferência até para ficar ereto, né? Porque a gente não tem o hábito de sentar sem um encosto, então no começo é bom um encosto para a gente ficar. Número 2, observar a respiração. O fluxo natural do ar. Entrando e saindo do nariz, entrando e saindo. Número 3, passa a ter uma respiração mais lenta. Longa e profunda. Longa e profunda, é o número 3. Quarto ponto, aí sim você pode colocar o dedo aqui só para facilitar um pouco, né? Mas aí eu já estou pensando em alguma coisa. Eu não posso, essa é a minha pergunta, desviar meu pensamento para algo que procure deixar ele preso, o pensamento preso no diafragma. Tem gente que fala assim, pensa no diafragma.
O que a gente faz? Qual é o nosso instrumento para deixar sua mente mais calma e conectada interiormente? O nosso brinquedo aqui é a respiração. Pensa na respiração, então. Não precisa. Você pode, nesse momento de observar o silêncio interior, você pode trazer um pouco de consciência na sua respiração, mas faz um teste. Esse ato de respirar anteriormente, de observar primeiro, de trabalhar a lenta, longa e profundamente, vai te trazer uma experiência diferente nesse momento do silêncio. Talvez você comece a perceber que é possível ficar nesse silêncio. Mesmo se surgirem pensamentos, e provavelmente vão surgir de vez em quando, nesse momento do silêncio, se torna como um observador. O silêncio quer dizer, não pode nem colocar uma música calminha, não. De preferência ou pode? Idealmente não. Não. Cheiro, um incenso, alguma coisa, pode ajudar? Antes sim. O que é meditação? É o ato de gradualmente desconectar os seus sentidos, sua mente e sua atenção do mundo. Então mesmo quando você ouve uma música prazerosa ou um incenso, isso é bom. Mas ainda assim os seus sentidos estão indo para fora. Então, através da respiração, você pode fazer isso antes, por exemplo. Escuta um mantra, ou se você se sente bem, acende um incenso, não tem problema. Mas na hora dessa introspecção, deixa os objetos e encontra os objetos interiores. Nós que somos urbanos, tem barulho de tudo, de sirene, de carro buzinando, de martelo, de serra elétrica, gente gritando, criança. Como é que você faz para... Qual é o segredo para quem é urbano, como nós? Eu só lembrei de uma história bem rápida que eu vou compartilhar. Pode contar, aqui você tem total liberdade. Nosso mestre estava em Nova York, na década de 80. E aí tinha um local de meditação que eles iam fazer. E o local estava fechado, era uma galeria de arte. E eles estavam na rua esperando e não tinha chave. Nosso mestre olhou para uma rotatória em Nova York. Caos. Ele falou, nós vamos meditar ali. No meio da rotatória, os carros girando em volta. E tinha uma placa ainda, não pise na grama. Mas não estava escrito, não medite na grama, então eles entraram. As pessoas que estavam meditando com ele falaram, não pode ser, eu não escutei um barulho. É mesmo? Gradualmente, o nosso sentido se desconectando do mundo externo, nessas práticas, o barulho não vai te atrapalhar tanto. Então não podemos usar como desculpa, porque essa é uma desculpa de muita gente. Olha, eu não faço meditação porque aqui tem tanto barulho que eu não consigo. É uma desculpa. Uma pessoa foi no nosso monastério, que é silencioso. Sabe o que ele falou? Ele falou, esse lugar é lindo, mas tem um grande problema aqui. O silêncio me atrapalha. Esse passarinho não para de me atrapalhar. O passarinho? Meu Deus. Então, até o coitado do passarinho é o culpado. É um obstáculo. Mas quando a gente começa aos poucos, através da respiração, através dessa introspecção, se conectar interiormente, os ruídos vão continuar, mas eles não vão te atrapalhar tanto. Entendi. Outra pergunta diferente agora. A vestimenta dos monges geralmente é na cor laranja, tem um motivo? A cor ocre ou laranja, ela representa o fogo. O fogo tem algumas características. A primeira perspectiva é a renúncia, porque é uma vida chamada de renúncia. Então o fogo, tudo que você colocar lá, ele incinera. Então é uma vida de renúncia, de incineração da ignorância, das negatividades, de tudo que te direciona para um caminho errado, para o sofrimento da ignorância. Mas o fogo também traz outras duas perspectivas. Ele traz calor e ele traz luz. Então a luz nessa característica, nesse simbolismo, significa sabedoria. Sabedoria de quem você é, do que você faz aqui nessa vida e a sua razão de existir. E o calor significa amor. Então é uma vida dedicada a eliminar a ignorância, o sofrimento, a tristeza, uma vida de trazer mais amor cada vez puro e incondicional para o coração e trazer luz da sabedoria, da nossa razão de existir. E o fogo traz luz e calor, ele se ilumina e se aquece, e ele ilumina e aquece os outros. Então é uma vida de primeiro ter essa experiência e depois compartilhá-la. Bacana, tudo tem um simbolismo, né? Tudo. Vocês trabalham de alguma maneira com cromoterapia, não? Não diretamente. Não diretamente, né? Porque você deu uma explicação tão bonita da cor, ocre e laranja, eu achei que talvez trabalhasse. Swami, eu até não sei se vai ter tempo nesse bloco, mas
você já tem uma longa experiência com meditação e a Kriya Yoga e também de lidar com as pessoas. Você tem testemunhos ou já ouviu pessoas testemunharem o benefício que trouxe para ela, alguma coisa que mudou, além da sua própria vida, mais alguém? Sim, porque isso é uma coisa que você não tem, é inevitável. Se você começar a praticar, não tem como, a sua vida vai mudar. Eu te pergunto isso porque tem um livro, eu não sei se você vai saber, eu não me recordo agora, que eu já li faz tempo esse livro, que é foi âncora de um jornal importante nos Estados Unidos. E ele tinha uma vida extremamente agitada, assim, aquela aceleração, e ele tinha que fazer uma matéria exatamente sobre meditação com monges nos Estados Unidos. E ele achou que ele ia fazer assim, uma tremenda de uma bobagem. E ele foi. Ele transformou a vida dele de uma tal maneira, né? Ele falou, olha, eu encontrei a paz. Ele nem quis mais trabalhar no jornalismo, nem quis. Ele falou, olha, perdi aquela ganância de querer ser o âncora número 1 do principal jornal. Minha vida transformou, sou muito mais feliz hoje, depois que ele conheceu. Isso é um livro, não sei se você conhece esse livro, eu tenho em casa, depois eu te passo se você não souber. Legal. Mas é uma coisa assim transformadora. Para quem mergulha de cabeça, realmente é transformador. Você encontra a paz tão necessária para todos nós. Por isso que eu te perguntei se você tem testemunhos como esse, né? Muitos, muitos e muitos. É que eu gosto que a pessoa me conte um caos, que a gente fala caos, né? É um caso, né, de alguém assim. Tem um dos mestres até, uma das pessoas que foram um dos pioneiros nos Estados Unidos. Ele era dono de uma das maiores seguradoras do mundo naquela época. Ele tinha algumas indústrias petrolíferas. Ele era extremamente estressado, extremamente, a gente pode dizer, ensandecido. Ele conheceu o nosso mestre e começou a praticar. Ele transformou absoluta e completamente a vida dele. Então ele ia nessas reuniões que tinham centenas de pessoas e parecia uma guerra mundial. Ele fechava os olhos e não abria a boca durante a reunião inteira. Quando chegava no final da reunião que ele precisava opinar, ele abria os olhos e falava, é isso. Como assim? Você está com os olhos fechados o tempo inteiro e agora você não estava dormindo, né? Isso? Você não estava dormindo, não? Mas tem muitos depoimentos de pessoas muito próximas a nós, de transformação, mas não é necessariamente uma transformação espiritual, mas uma perspectiva tão transformadora na maneira de lidar com o dia a dia. Então, na hora de lidar com dificuldades, com problemas financeiros, com problemas familiares, com problemas de saúde, a mudança de atitude, uma atitude positiva, uma atitude forte, uma atitude divina e inspiradora é algo realmente lindo de se ver. Libertador, Isso, né? Libertador. Swami, eu vou fazer a agenda do Fronteiras, mas para quem é de casa, quiser pegar uma canetinha, a gente vai dar aí como você se inscrever para essa palestra gratuita que ele vai dar aqui no dia 28 desse mês e dia 29 e 30, se não me engano, vai ter o curso, não é isso? Eu vou falar isso no próximo bloco, mas pega uma canetinha já para ir anotando, tá bom? E eu vou chamar então agora a agenda do Fronteiras. Léo, coloca aí, eu vou começar com a farmácia O Meu Fórmula. A dica da semana é o kit de desparasitização da O Meu Fórmula. O Meu Fórmula preparou um kit especial, elimina parasitas intestinais que podem causar problemas de saúde como infecções, deficiências nutricionais e distúrbios digestivos, promovendo assim um organismo mais saudável e funcionando corretamente. A O Meu Fórmula desenvolveu um kit 100% natural, baseado nos estudos da médica canadense Hulda Clark. Os ativos desse kit têm ação hepatoprotetora, anti-inflamatória, antiparasitária, antifúngica, antibacteriana e antimicrobiana. Para saber mais, procure uma das farmacêuticas da O Meu Fórmula, na Rua Bahia 194. Tomou nota? É no Gonzaga. Tem o Empório também na Rua Tolentino Figueiras 149. Espaço Teravitas. Muitos de seus problemas podem estar relacionados com a sua existência anterior, medos, fobias, escassez material ou afetiva, dificuldades familiares e até de relacionamentos em geral. A terapia de vidas passadas, através da apometria clínica, propõe uma transformação sem dor, acessando as vidas passadas através de um sensitivo, efetivando eliminar as dificuldades.
No Teravitas você tem essa e outras opções e tratamentos de maneira tradicional ou em terapias espiritualizadas. Mais informações pode ser pelo site teravitas.com.br ou pelo WhatsApp. Tome nota: 13 99 141 7572. Vou repetir: 13 99 141 7572. E a gente encerra a agenda do Fronteiras com a Seitonoye do Brasil, Regional Santos, que tem um convite especial. Todos estão convidados para participar do ciclo de palestras da prosperidade. É um momento especial para você expandir seus horizontes, descobrir novas possibilidades e fortalecer sua conexão com a prosperidade. Não perca esta oportunidade e embarque nesse ciclo de estudos da prosperidade para autodescoberta e crescimento. Mais informações na Regional de Santos, que fica na rua Leonardo Reutemann 17, ou em qualquer Seitonoye pertinho da sua casa, que tem em toda a Baixada Santista, ou ainda pelo telefone 13 3232 6687. E a gente volta já com o Swami, é rapidinho. Pega uma canetinha para pegar as informações. Estamos de volta em nosso terceiro e último bloco, hoje conversando, um bate-papo delicioso com o monge Swami, que está aqui comigo hoje, falando sobre meditação e Kriya Yoga, que eu acho que isso hoje é de fundamental importância para todo mundo, para todo mundo. É uma prática que eu acho que todo mundo deveria ter, e eu vou fazer uma promessa aqui na sua frente, que a partir de hoje eu vou começar essa técnica. A partir de hoje. Porque eu acho que depende muito da gente ir aperfeiçoando. Quanto mais você treina, melhor é, né? E eu vou fazer isso. Peguem a canetinha que eu vou dar como você fazer parte da palestra, que será gratuita, com o tema Conflito Interno e Autorrealização, tá bom? Então pegue a canetinha aí. Deixa eu só falar da loja Mago Merlin, que continua sempre com os melhores preços em muitos artigos. Vela por quilo, vela de 7 dias, incensos, né, para que você pode colocar um pouco antes da meditação, já para entrar no clima, imagens de orixás, dos deuses, de Wicca e muito mais, além dos banhos de ervas e os banhos líquidos para limpar e atrair energia boa. E também um novo lote de pedras em geral, sempre, toda semana chega lotes novos de pedras brutas, roladas, objetos feitos de pedras, e a purpurita, que é a pedra do ano 2024. Loja Merlin, tudo em produtos religiosos e esotéricos. Procure o André ou uma das meninas na loja Mago Merlin, que fica no Gonzaga, Rua Pereira Barreto, número 12. Vai lá e fala, ó, eu vi no Fronteiras da Ciência, tá bom? Dá uma fezinha para nós lá. Rua Pereira Barreto, número 12, Gonzaga, é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Bom, deixa eu aproveitar esse início de bloco, se você está com a canetinha. Primeiramente, no dia 28 de junho, é uma sexta-feira, às 8 horas da noite, tá bom? Então você trabalhou, tal, tá lá à noite, 8 horas, dia 28, vai ter a palestra com o monge, a palestra aberta e gratuita. O tema é Conflito Interno e Autorrealização. Vai ser no Centro Kriya Yoga de Santos, que é na rua Conselheiro Rodrigues Alves, 482. Mas o importante é você saber como se inscrever para a palestra. Já já eu falo. E depois, nos dias 29 e 30, vai ter o programa de iniciação em Kriya Yoga, também com o monge que estará aqui na Baixada Santista para dar esse programa de iniciação. E aí é sábado e domingo, 29 e 30 de junho. Os dois, para se inscrever, pode ser pelo site, então, aí na telinha, pelo site www.kriya, esse Kriya, toma cuidado, senão você vai não entrar no site certo, né? Kriya é K-R-I-Y-A, o I antes do Y, tá bom? kriya.org.br. Ou pelo WhatsApp, você pode obter mais informações com o Éder Feijó, tá bom? Que é o 13 99 121 9285. 99 121 9285. Fala, puxa, eu não peguei a caneta, eu me perdi. Não tem importância. No final do bloco, eu volto a repetir as informações, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo aqui.
Bom, existem muitas técnicas de meditação, não tem, monge? Você pratica muitas ou é uma específica só? Eu pratico somente Kriya Yoga. Só Kriya Yoga, só essa mesmo? Só. Porque hoje tem livros que explicam uma meditação, outra. Tem meditação para quem está no trânsito dirigindo, chama em movimento, dinamismo, tem um nome, esqueci o nome, né? Mas tem muitas técnicas assim. Você acha que todas elas têm o mesmo efeito assim? Ou tem que ser mesmo dessa maneira como você falou? O que acontece é assim, eu não tenho realmente muito conhecimento de Das demais. todas as técnicas, mas o diferencial dessa técnica é porque ela é a origem de todas as outras técnicas. E desde esses tempos... É a matriz. Da matriz. E desde essa época, ela vem sendo transmitida dessa maneira original e autêntica. E ela só é passada de mestre para discípulo. Essa técnica não pode ser aprendida em YouTube ou livro, somente através desse processo. Então, essa autenticidade, essa originalidade, traz uma base ou um efeito, um poder muito, muito grande. Então, ela é ao mesmo tempo essa técnica muito antiga e eficiente, junto com isso, ela traz a simplicidade. Então, ela não é uma técnica que demanda posturas ou condicionamento físico, mas ela especialmente trabalha com a sua respiração e concentração interna, em chakras, nossos centros de energia, mas é uma técnica relativamente simples, com um efeito muito grande. Então, o poder dela de conjugar essas duas coisas, a eficiência com a simplicidade, torna ela uma técnica realmente Nesse distinta. programa de iniciação você vai ensinar... O programa de iniciação é para isso. É para isso. As pessoas, para começarem a praticar essa técnica de Kriya, essa técnica autêntica de meditação, elas passam por esse programa de aprendizagem, no qual elas passam primeiro por um processo de purificação de chakras, de sentido do corpo e da mente, aprendem a meditar e juntos a gente pratica algumas vezes para isso fazer parte já da vida, para se enraizar e depois ela segue. Então, isso é muito bom. Então, vamos, né, a gente reforçar isso. A pessoa que é muito ansiosa, a pessoa que está se preparando para uma nova etapa da vida ou que está em processo depressivo, tem síndrome do pânico, né? Para tantos males hoje da mente, né? Essa técnica é fantástica. Agora, Swami, Kriya Yoga não trabalha com nenhum posicionamento? Kriya Yoga, ela tem Sim. algumas posturas, Tem, mas elas não são posturas exigentes ou que vão trazer limitação para as pessoas. Se uma pessoa, de repente, não tem mobilidade, ela pode fazer essa técnica na cadeira, porque ela é muito interna. Então, você mexe um pouco o seu corpo, você estimula órgãos, produção de hormônios nas técnicas. Mas o mais importante dela é a sua introversão. Através da sua respiração e concentração, esse processo vai te levar para dentro. O corpo é importante, ele é o nosso veículo. Mas depois de um tempo, a nossa atenção tem que começar a ir um pouco mais para dentro. Esse é o processo. Então, ela não é limitante, ou ela não exclui, ela não é excludente. Entendi. Porque no Oriente é muito comum as pessoas praticarem, o Ocidente ainda ainda impõe um pouco de resistência a isso, né? Mas no Oriente, principalmente na parte asiática, né? Nos povos de origem chinesa, coreana, japonesa, os indianos, né? Eles têm isso como uma prática para a vida. Tanto é que tem as yogas, tem a Tai Chi Chuan também, que é muito praticado na China, né? São técnicas que acho que todas elas trazem o mesmo benefício, ou é voltada para a mesma coisa, não é? Na verdade, esses caminhos todos estão te levando, te preparando para a mesma direção, para o mesmo objetivo. Alguns seguem um caminho, uma direção e outras. Então, essa técnica, ela te leva direto para esse objetivo, para esse foco. Então, o nosso mestre, quando ele veio para cá na década de 70, ele falava, né? Ele falava em inglês. It's the simplest, the surest, the shortest. Ela é mais curta. Você vai meditar alguns minutos por dia e sua vida vai se transformar por essa capacidade de realmente introverter e de equilibrar, de pacificar a sua mente. Entendi. Independente disso, no momento que a pessoa está explosiva, nervosa,
ela pode praticar isso ou deve praticar Ela isso? deve. O que acontece com as pessoas? No momento que elas mais precisam, menos elas praticam. Então, eu não estou com cabeça para isso. Às vezes, você pode chamar isso de meditação. E às vezes, nesses momentos mais críticos, você deveria chamar de medicação. 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 Boa, Então, boa prepara, essa. treina, pratica e transforma a sua vida. Mas usa isso como sua pílula secreta para te libertar desses momentos perigosos. E vamos supor uma situação assim, principalmente no trânsito, né? São Paulo é terrível, Santos também, né? Não está ficando atrás. Você está no trânsito, você tem um compromisso de horário, não manda, você fica no mesmo semáforo várias vezes. E lá não dá para praticar bem essa yoga, né? Você precisa estar numa situação mais tranquila, não é? O que você recomenda numa situação como essa, como monge? Lembra da sua respiração. Ela é a sua salvação. É a respiração sempre. Porque lembra de uma coisa, você está atrasado, você está parado no trânsito e no farol vermelho. Você ficar nervoso não vai mudar nada, ou né? ficar ansioso, vai ajudar você a teletransportar você até a sua reunião? Não. Então o que acontece? A gente esquece. Então a gente entra num estado emocional desnecessário e desequilíbrio, e mesmo se o farol abrir, se chegar na sua reunião, você já não tem mais cabeça para fazer sua reunião. Você já estragou seu dia. Então, ter consciência nesses momentos e ter uma ferramenta para mudar esse seu humor, esse seu estado emocional em todos os momentos é necessário. E ela é a respiração. Quando você perceber que está começando a ficar mais ansioso, irritado, começa a respirar mais profundo. Olha para o trânsito, segue a sua vida, mas traz atenção para a sua respiração. E a sua mente vai seguir esse processo. Quando você for ver, o farol já abriu e você já chegou no trabalho. Então, em todos os momentos você pode meditar. O nosso mestre falava, por alguns minutos, 5 minutos, 10 minutos, feche os seus olhos de manhã e recarrega a sua bateria. É como se fosse parar o seu carro e encher o tanque. Enche o tanque. Mas depois você vai desfrutar com o seu carro o resto do dia. Feche os seus olhos e pratica algumas técnicas. Se conecta, abre os seus olhos e desfruta de um mundo diferente. Mesmo no trânsito, mesmo com estresse, mesmo com desequilíbrio, o seu equilíbrio vai ficar cada vez mais estável, inabalável. Essa é a Legal. ideia. Você sabe que no bloco anterior, você até estava contando do pessoal que meditou dentro da rotatória com barulho. Eu me lembrei de uma situação quando eu trabalhava na Mercedes-Benz do Brasil, em São Bernardo do Campo, né? Eu era engenheiro lá da Mercedes-Benz e eu participava de muitas reuniões na Mercedes-Benz. E eu lembro que numa mesa de reuniões que a gente estava discutindo sobre um projeto, eu dei uma sugestão. Eu era bem mais novo, então o pessoal não ouve muitas pessoas novas, né? Eu era um engenheiro moleque ainda. E aí eu dei uma sugestão, criticaram a minha sugestão, não, blá, blá, e foram dando sugestões. E nessa reunião tinha uma pessoa exatamente como você disse, calma, concentrada, não falava nada, ouvia todo mundo. E quando ele, no final da reunião, ele falou, olha, né, porque estava um tumulto a reunião, sabe quando você não chega a denominador nenhum comum, né? Aquele tumulto, todo mundo falando, ele só falou assim, olha. Quando ele falou olha, deu um silêncio absoluto, né? Num respeito a ele não era o chefe, né? Isso que é interessante, ele não era o chefe, mas deu aquele silêncio. Ele falou, eu acho isso, ele expôs a ideia dele, todo mundo parou e falou, nossa, é isso mesmo, perfeito, né? Eu também, puxa, que legal. Depois eu parei para pensar, meu Deus, foi a sugestão que eu tinha dado e ninguém aceitou a minha sugestão, mas a hora que ele falou, todo mundo achou, olha, que legal. Aí eu pensei, nossa, eu tenho que aprender com ele. O que ele fez, né? Que ele ficava quieto o tempo todo e quando ele falava, todo mundo aplaudia, né? Porque pensa numa coisa. Era isso, eu acho que era isso. Você não precisa abrir a sua boca ou se mover, mas a sua energia vai falar muito já. Mesmo você está se controlando, mas você está todo agitado, com hesitação, inseguro, a possibilidade de você ter um tropeço, de não dar certo o seu projeto, seja lá o que for sua ação, é muito grande. Então a energia conta muito, a sua mente gera essa energia. Então só a sua expressão, ou só a sua respiração, ou só a sua olhar já diz muito.
Então a meditação vai trazendo essa transformação. Então não é só para a gente. A gente fala muito em eu preciso mudar, eu estou ansioso. Mas a sua prática vai gerar uma energia de amor, de paciência, de positividade, de tolerância ao seu redor. Você cria aquela energia, aquela egrégora positiva, né? A gente não precisa sair pregando e falar, você acalma, você não fica nervoso. Não, mas demonstra como se faz. Através do seu exemplo. A gente tem uma responsabilidade no mundo. A gente quer mudar o mundo, mas a gente só fica reclamando. Tem guerra, tem inundação, tem tragédia. Mas só reclamar não vai adiantar. Faça a sua parte. Qual é a minha parcela nisso, né? Nós somos responsáveis também por isso. Mas começa dentro de você. Do mesmo jeito que uma mente desequilibrada traz conflitos, guerras e todo desequilíbrio, uma mente equilibrada vai também mudar. É uma reação em cadeia. E isso tem que começar necessariamente em nós. Se eu só ficar esperando o mundo mudar sem fazer minha parte, eu sou um sonhador. Mas se eu começar dentro de mim, e é possível, eu sou um transformador. Depende do nosso desejo. Legal. Eu tenho tanta pergunta para te fazer, o tempo está acabando. A importância de estar em contato com a natureza. O que você me diz? Porque aqui a gente tem a natureza através do mar, da praia, da areia, né? A água salgada é muito bom, né? Descarrega energia, mas nas montanhas também, né? O contato com as árvores. Isso é maravilhoso, porque essa natureza, ela tem equilíbrio, e é o que a gente está buscando. Não sei se a gente... acho que a gente pode perceber isso claramente. Onde tem mais ser humano, tem mais desequilíbrio e problema. Por que a gente sente paz? Porque essa natureza ela ainda tem mais equilíbrio. Ela emana essa paz. Então a gente se identifica e se inspira com isso. A queda d'água tranquila e serena. Um rio correndo, uma árvore mexendo com o vento. Isso emana essa paz e equilíbrio. Então automaticamente isso traz uma atração. Eu quero isso. Mas a gente precisa descobrir e entender que ela está te mostrando um caminho. Olha para dentro de você e você vai ficar igual eu. Você vai ficar como eu. É possível a gente se alinhar com essa harmonia da natureza, porque nós somos parte dela. Muito bom, monge. Adorei conversar contigo. Deixa eu dar mais uma vez o contato para quem não pegou na primeira oportunidade. Canetinha. Então, olha, o monge vai dar a palestra no dia 28 de junho, sexta-feira, às 8 horas da noite, no Centro Cri Yoga de Santos, na rua Conselheiro Rodrigues Alves, 482. Tá ok, não conseguiu anotar o endereço, não tem importância. O importante é o site e o WhatsApp que eu vou dar, tá bom? Então, dia 28 é a palestra com o tema Conflito Interno e Autorrealização. E depois vai ter também, é uma segunda coisa, né? Programa de iniciação em Kriya Yoga, também com o monge, nos dias 29 e 30 de junho, que é sábado e domingo. Para quem quiser participar tanto da palestra quanto desse programa de iniciação, que eu acho fundamental, vai ser muito bom para todos nós, né? Trazer a sua calma tão necessária para a vida, pode ser pelo site, no ar, na telinha, kriya.org.br, Kriya se escreve com K-R-I-Y-A, kriya.org.br, ou pelo WhatsApp, né? Através do Éder Feijó. O WhatsApp tá aqui, 13 99 121 9285. Vou repetir o WhatsApp, 99 121 9285. E o próximo tema, semana que vem, o tema é a espiritualidade benfeitora, com a Eliane de Queiroz, espiritualista, sensitiva e terapeuta. Monge, muito obrigado. Adorei a entrevista contigo, foi um prazer enorme conhecê-lo, né? Você transmite paz e estou prometendo aqui, a minha esposa vai me cobrar em casa, porque falou, você prometeu no programa, eu quero ver você fazer, então eu vou ter que fazer minha meditação diária, porque eu sei que isso vai me trazer enormes benefícios. Muito obrigado. Eu fico muito feliz com essa possibilidade, com a participação. Parabéns pelo programa, por esse espaço de divulgar essa possibilidade de transformação para todos. Eu que agradeço não só a você, como também o João Cláudio, que me possibilitou tê-lo aqui, como também o Éder Feijó e uma galera que está aqui contigo. Agradeço também a todo mundo que está aqui. E a você de casa, obrigado pelo carinho de sempre, pela audiência. Vamos praticar a meditação, gente. Vamos transformar a gente para um mundo melhor, né? Vamos transformar nós aí para nós, melhorar a gente internamente e também o mundo, como disse o monge agora no final do programa. Paz, saúde e prosperidade.